tendo o posicionamento, pelo menos verbal, do SUS, com a negativa do tratamento ou do medicamento, a pessoa pode recorrer ao judiciário. O tempo de resposta do judiciário vai depender muito de duas coisas. Primeiro, da habilidade do advogado que a pessoa está contratando, que a pessoa está utilizando, e segundo, da comarca, da cidade onde o processo está sendo julgado. A gente sabe que tem cidades aqui no estado de São Paulo com um volume bastante grande de processos e outras nem tanto. Então, vai depender muito do volume de processos na cidade envolvida. Em média, eu diria que em até 2 semanas, no máximo, você tem um pronunciamento de um juiz de direito. Até em 2 semanas? No máximo. No máximo. Em alguns casos, como de internação em UTI, isso exige uma rapidez maior. Então, em até 48 horas, a gente consegue ter uma resposta do Poder Judiciário. O que, como você disse, algumas vezes não é rápido o suficiente, mas quando se trata de judiciário, de Poder Judiciário, 48 horas, 72 horas é algo relativamente rápido. Agora, a gente acabou aqui fora do ar falando algo que realmente é preocupante, né? Muitas vezes as pessoas, elas conseguem, né? Se elas entram com uma ação, por exemplo, né, esse assunto que a gente acabou de falar aqui, precisando de um leito em UTI. Ela vai conseguir essa liminar aí e o hospital vai ter que colocar ela na UTI. Agora, para colocar ela na UTI, vai ter que tirar outra pessoa que está lá. É a questão do cobertor curto, né? Cobre a cabeça e descobre os pés, né? E aí que dói muito mais, né? Aí a gente vê corte de verbas em diversas áreas. A área do transporte cortou verba, que o Brasil passa um gargalo enorme aí, não consegue desovar a sua produção industrial, né? Corte na educação da pátria educadora, teve o corte de 7 bilhões de educação, corte na pasta da saúde, né? A única coisa que eu vi que realmente aumentou foi o fundo partidário, né? Que já ia aumentar para 300 milhões, foi para 1 bilhão. O dinheiro para distribuir entre os partidos. Mas saúde, educação, transporte, tudo isso, vamos lá, precisa fazer economia, vamos cortar, né, de áreas que não são importantes, como a saúde, por exemplo, né? E isso acontece, doutor Pedro. Então, a pessoa ela que está garantindo ali juridicamente um espaço, num leito na UTI, outra pessoa tem que sair da UTI, né? Como prática, que funciona? Isso acontece sim, e Nasser, você imagine a responsabilidade de um juiz de direito ao proferir uma decisão determinando a internação de um paciente numa UTI, sabendo que essa UTI está lotada e sabendo que o hospital, ao receber a ordem judicial, ele vai priorizar o paciente que tem a ordem, que tem a liminar, e infelizmente em detrimento de outro que vai ter que deixar o leito do hospital. Por isso, a alternativa da internação em hospitais privados acaba sendo uma opção bastante interessante e que não gera esse tipo de situação. Olha que dica legal. Isso é uma dica legal, hein, gente? É a gente exercer o nosso direito de cidadania, sabe? E preocupado com o nosso próximo, sabe? O direito à internação, ele vai ser garantido para você. Então você não precisa ficar focado em SUS, em hospitais públicos. Já estão, aliás, igual às nossas prisões, né? Assim, não tem vaga, gente, não tem vaga. Então já oriente seu advogado a entrar com uma ação, né, pedindo a internação no hospital privado. Olha que maravilha para você. O governo vai ter que bancar esse custo, certo, Pedro? Maravilha 100% seria se tivesse vagas também nos todos, hospitais né? privados, seria né? perfeito, Também, né? Mas é a alternativa correta na minha visão, como você está falando. Legal, olha, mandar um abraço aqui, muita gente curtindo o programa. A gente tem aqui a Eleni Garcia, um abraço, Eleni Garcia, a Priscila Galana Barude, né? A Luciana Salles. E mandar um abraço aqui pro nosso amigo, de curso de Direito, ao Tiago Crisante e a sua esposa Rejane. Um forte abraço para vocês aí, né? Nossa turma de 96 está aí firme e forte, né, Pedro? Estamos aí. Agora, a gente sabe então que a pessoa, o cidadão... Aliás, o cidadão pode ligar também, viu, gente? Tá muita participação por Facebook hoje aqui, mas o telefone também está aberto. É 3231-7860. 3231-7860. O cidadão, doutor Pedro, ele pode, então, acionar o SUS, mas também pode acionar o plano de saúde.
né? Qual é o melhor caminho? O que você fala para os nossos ouvintes da Rádio Brasil, para o cidadão brasileiro, né? O que tem plano de saúde, o que ele faz? Quando um cliente, um indivíduo me procura com um problema de saúde na família ou pessoal, a primeira coisa que eu pergunto é a existência ou não de um plano de saúde. Se ele tem plano de saúde, eu observo os termos do contrato, as condições desse contrato. Dependendo do contrato assinado, do tipo de contrato, da abrangência do tipo de cobertura, vale mais a pena entrar contra o plano de saúde. Contra o plano de saúde você tem a garantia dos direitos do consumidor, além do direito constitucional. Agora, se eu perceber que a doença está expressamente excluída da cobertura do plano de saúde e que a briga ali para a gente incluir essa doença vai ser muito grande, eu opto, dou preferência a entrarmos contra o SUS, contra o Sistema Único de Saúde, que pode ser o Estado, a Federação ou o município, a responsabilidade é solidária, e aí eu busco amparo na Constituição Federal, que é a que garante, que diz que a saúde é dever de todos, é dever do Estado e direito de todos. Legal. Agora, um item bastante importante que a gente vê aí, a população sofrendo muito, as pessoas que têm plano de saúde, é a questão do pagamento. O plano de saúde ele tem o direito de proibir algum tratamento, alguma consulta, quando o pagamento do plano está em atraso? Infelizmente, essa é uma conduta muito comum por parte do plano de saúde. Eu diria que é uma conduta, assim, ipsis literis, assim, atrasou o pagamento, nem adianta, a hora que a secretária passar a carteirinha, vai bloquear, vai falar, olha, infelizmente não podemos fazer nada, pois o senhor está em atraso com o seu plano. E eles fazem isso com atraso de 1 semana, atraso de 5 dias. Na verdade, isso é proibido por lei, pela própria ANS. Olha, peraí, vamos dar uma ênfase aí. Olha que legal, gente. É proibido por lei o plano de saúde negar qualquer tipo de procedimento se você estiver com o pagamento em atraso. É proibido. Neste caso, qual a postura que o paciente, o cidadão deve ter, doutor Pedro? Bom, primeiramente, para que o plano de saúde possa suspender ou cancelar o contrato, ele tem que necessariamente notificar, informar o segurado sobre o atraso e dar um prazo ao segurado para que ele possa corrigir e realizar o pagamento. Essa notificação ela não pode vir antes de 30 dias, tá? E ela tem que dar um prazo de no mínimo mais 30 dias para que o segurado realize os pagamentos, fique em dia com os pagamentos. Nesse período de 60 dias, são 30 dias mais 30 de prazo, o plano de saúde não pode de forma alguma suspender os serviços, suspender as consultas, o acesso aos tratamentos, sob pena de causar um dano irreparável, um prejuízo enorme ao paciente e até depois ter que ressarcir esse dano através de uma ação judicial. Legal, olha aí então, meu querido ouvinte da Rádio Brasil. A questão é a seguinte, vamos ver se nós entendemos direito então, doutor Pedro. Pelo menos ali começa com 30 dias, por quê? Vence em um mês, né? O cidadão ele tem esse mês, teoricamente até a chegada do outro boleto, para ser configurado o atraso de pagamento. Certo? E aí isso já vai demandar 30 dias, porque o plano de saúde só pode mandar um aviso, né, de atraso ou de cancelamento, quer seja qual for desses procedimentos que o plano quer adotar, somente após 30 dias do vencimento dessa parcela. E após este aviso, o cidadão tem um prazo de mais 30 dias, para poder aí colocar em dia, ou seja, só depois desse período, né, que o plano de saúde pode, aí sim, bloquear qualquer tipo de tratamento. Sendo que, é importante salientar, são 30 dias após o comunicado do plano de saúde. Se o plano de saúde comunicar depois de 45 dias, passa a valer 30 dias após esse comunicado. É isso, né, doutor Pedro? Perfeito, Nasser. É esse o entendimento.
E infelizmente isso na prática não acontece, e as pessoas agora, sabendo dessa informação, elas podem exigir dos planos de saúde esse tipo de conduta, que nada mais é o cumprimento da lei. E aí, no caso, a pessoa está lá com uma semana de atraso do plano de saúde. Ela foi lá no hospital e passou a carteirinha e a secretária, não vou poder te atender porque o seu plano está vencido. O cidadão, ele pode chamar a polícia? O cidadão, nesse caso, ele pode e deve registrar uma queixa na ANS. Na ANS. Pode também e deve recorrer ao PROCON, afinal é uma relação de consumo. E por último, recorrer ao judiciário. A pessoa está lá doente, doutor Pedro. Assim, normalmente assim, essa socorro sempre acontece de madrugada, sábado para domingo, né? 2 horas da manhã está lá no hospital. Né? Sem querer, venceu o dia 5, ele não viu que, por exemplo, essa semana que dia 6 o banco ia abrir, né? E aí achou que ia emendar o feriado, não pagou. Né? Tá lá e olha, seu plano de saúde está vencido, não posso te atender. Né? E ele está precisando ali. Qual a postura ali? A postura seria recorrer a um advogado. Você mencionou polícia. Polícia seria, e pode ser o caso, se ele recorrendo a um advogado, conseguindo uma ordem judicial, mesmo assim o plano de saúde não cumprir a ordem judicial. Aí sim é o caso de polícia. É o caso de registrar um boletim de ocorrência por descumprimento de ordem judicial. Mas inicialmente acho que a conduta... E nesse caso, então, que a pessoa ela não consegue, não tem, por exemplo, 2 horas da manhã, sabe? Vai ter que chamar a polícia. Ela pode chamar a polícia se for uma questão de vida ou morte, que se ela não for atendida naquele momento, ela pode falecer ou pode ter um agravamento irreversível da doença. Eu recomendaria, se a pessoa tiver condições, a realizar um atendimento particular e pagar esse atendimento particular à vista ou a prazo, e aí recorrer em seguida para cobrar do plano de saúde essa despesa que ela teve com atendimento particular urgente e necessário. Aí já é uma postura mais branda, né? Então ela paga ali a consulta na hora e depois recorre com o advogado com calma para ressarcir esse dinheiro gasto nessa consulta que foi cobrada de maneira errada. Bom, lembrando ao ouvinte que você pode ligar, participar, 3231-7860, 3231-7860, ou pelo Facebook no Espaço Cidadão Eduardo Nasser. Nós vamos para um rápido intervalo e logo mais a gente volta encerrando a nossa entrevista do Momento Cultural de hoje com o Dr. Pedro Barasnevícios Qualhato. Você está ouvindo Espaço Cidadão. Apresentação, Eduardo Nasser. Remédio ninguém vende mais barato. Analgésico Sedalgina com 20 unidades de R$ 13,44 por R$ 2,99. Poupa Farma, em Campinas, Avenida Alberto Sarmento 1117, Balão do Castelo, 3744-6090. Em Paulínia, Avenida José Paulino 976 Centro, fone 3217-3866. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Rádio Brasil e a hora certa. 11h09. Você está ouvindo Espaço Cidadão. Apresentação, Eduardo Nasser. Muito bem, minha gente. Este é o Espaço Cidadão de hoje. Domingão de sol, maravilhoso, com o Momento Cultural e o Dr. Pedro Barasnevícios Qualhato. Ele que é advogado e falando um pouquinho pra gente aqui sobre direito à saúde. Lembrando que você pode participar, ainda dá tempo. Se não der tempo, o Dr. Pedro responde depois com muito prazer a sua questão. O telefone é 3231-7860, 3231-7860. Ou você pode participar pelo facebook.com/Espaço Cidadão Eduardo Nasser. Doutor Pedro, tem uma questão aqui que a gente vê muitas vezes no momento de sufoco, né? A pessoa precisa fazer a internação de um ente querido, de um filho, né? Ou dela mesmo, e está naquele momento complicado, né? Sensível, delicado, e o hospital exige, né, um cheque calção antes da internação. Eu acho um absurdo. Tá certo isso daí? O hospital tem esse direito de exigir o cheque calção? Nasser, pelo contrário, essa prática ela é expressamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e por uma resolução normativa da ANS, Agência Nacional de Saúde Complementar.
É proibido exigir do consumidor, do paciente, em qualquer situação, um cheque calção ou qualquer outro tipo de depósito, como nota promissória ou títulos de crédito, como condição prévia para uma internação ou para a realização de um tratamento. Isso aí é uma conduta discriminatória, pode-se dizer até vexatória, pode trazer uma exposição muito desagradável para os familiares, inclusive gera, na minha visão, o direito a uma indenização posterior, se isso ocorrer. Por danos morais? Por danos morais e até materiais, eventualmente, se a pessoa tiver que se indispor de algum bem, de algum patrimônio, para poder deixar esse cheque. Gente, que fantástico. Então, olha só, e é uma prática comum demais, viu? Comum demais. A gente tem a nossa amiga Cici também no Facebook aqui curtindo a página. Muito obrigado pela sua audiência. Então, olha aí, cidadão, minha querido ouvinte da Rádio Brasil, do Espaço Cidadão. Não tem direito o hospital de cobrar qualquer tipo de garantia no caso das internações. E caso a pessoa se veja ali nesse momento de intimidação, doutor Pedro, que isso é uma intimidação, né? Qual a postura que a pessoa pode ter também neste caso, né? Numa situação como essa, eu vejo uma infração grave a diversos dispositivos legais, diversas leis. Eu creio que seria o caso, sim, da abertura de um boletim de ocorrência, de uma queixa na ANS, na Agência Nacional, eventualmente no PROCON. É algo que pode e deve ser feito, sim, que o cidadão deve protestar, porque é uma conduta absolutamente ilegal. Certo. Mandar um abraço também para Eidi Natasha Pereira. Eidi Natasha Pereira curtiu aqui a publicação falando sobre saúde na nossa página do Espaço Cidadão. Doutor Pedro, infelizmente chegou ao fim o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você volte aqui outras vezes, porque foi um assunto de extrema prestação de serviço, esclarecedor demais para a população de Campinas, para os nossos ouvintes da Rádio Brasil. E fica aí o recado. E primeiro o SOS Dr. Pedro Barasnevic Squaliato, Direito à Saúde. Se a pessoa quiser entrar em contato com você para esclarecer alguma dúvida, ela que ouviu o programa, mas vai que ainda tem alguma dúvida, tem algum telefone que a pessoa pode entrar em contato? Perfeito, Nasser. Bom, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui nesse programa, excelente. O telefone de contato do escritório é o DDD 19 3381 8132, 3381-8132 e o website, a web homepage www.quagliatoadvogados.com.br. Eu apenas tenho aqui uma última mensagem para o público. É algo que eu costumo falar nas palestras, nos seminários que eu dou sobre o tema. Eu alerto sempre as pessoas sobre o seguinte ditado, que a justiça não socorre aos que dormem. Portanto, eu sempre procuro incentivar as pessoas que elas exerçam os seus direitos, exerçam ativamente os seus direitos, permitindo que o judiciário atue em favor da pessoa, melhorando a qualidade de vida das pessoas. O judiciário precisa ser provocado, precisa ser cutucado para ele poder atuar a favor da população. Então, estejamos atentos aos nossos direitos, conhecendo e exercendo a todo momento que seja necessário. Perfeito, doutor Pedro. Aliás, isso é assim, eu acho que é a cidadania na sua mais pura essência, não é? Não adianta a gente ficar reclamando se nós não levantarmos da cadeira e tomarmos as atitudes necessárias que devem ser tomadas. No caso, se você tem um direito que é garantido no nosso lindo artigo 5º da Constituição Federal, vá em cima da nossa justiça, que ela está lá para garantir este direito, caso você tenha realmente o direito ao que está solicitando. E agora, doutor Pedro, para encerrar, aqui o espaço também é seu, pode mandar aquele abraço, aquele beijo para quem você quiser. Só não pode falar para minha mãe e para você, porque tudo bem, né? Um abraço para minha esposa, Juliana, para toda a minha família e para os nossos colegas de faculdade que estão nos ouvindo, uma turma da qual tenho bastante carinho, acho que nós temos. Nós temos muito carinho, aliás, né, desde 96 juntos, nosso timinho de futebol, Red Legend, um abraço aí ao Red Legend, e até hoje ecoa na eternidade o gol perdido por Teodoro Kiel.
né? Até hoje. Até hoje. Bom, doutor Pedro, muito obrigado por sua participação no Espaço Cidadão de hoje. Esperamos contar com a sua colaboração de novo aqui na nossa Rádio Brasil, nossa querida Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Esse é o Espaço Cidadão. E eu sou o Eduardo Nasser e daqui a pouco a gente volta com o Dr. Marcelo Assis e o projeto Orelhinha. Você está ouvindo Espaço Cidadão.